Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Estamos meditando na série Culto Racional. Hoje entraremos na sexta parte. O texto que temos apreciado, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Lerei mais uma vez, Embora vocês já estejam acostumados, mas vale a pena ler a palavra de Deus. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje trabalharemos um pouco aqui nesse versículo 2. Antes, porém, vale a pena prestarmos atenção nos verbos que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto. São verbos fortes e que têm uma sequência lógica, Ele começa no versículo 12 a apresenteis. No versículo 1, apresenteis. No versículo 2, ele usa aqui três verbos, Não vos conformeis, transformai-vos, experimenteis. Olha aí, gente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa sequência dos verbos, E o que estava em mente do apóstolo Paulo e como é que nós podemos colocar isso na nossa vida prática pensando em culto racional. Mas aqui pensando em culto racional, nesse versículo 2, Paulo começa: e não vos conformeis com este século. E algumas versões diz esse mundo. Paulo está usando uma palavra grega para mundo, não o cosmo em si, esse mundo geográfico, esse mundo em si que a gente fala o cosmo, Mas Paulo está usando uma palavra para esse sistema do mundo corrupto, totalmente fora dos padrões estabelecidos por Deus, que é o Criador do mundo, Esse mundo, depois do pecado, cada vez está indo de mal a pior, principalmente esses últimos tempos que temos vivido, em que os valores estão totalmente distorcidos, em que fazer o certo é errado, e quem faz o certo é rotulado de cafona, retrógrado, Então, mas Paulo fala assim: não vos conformeis com esse mundo. Essa palavra conformar não é se conformar. A ideia é não se amoldar, não tomar a forma, Imagine quando você é a dona de casa aí, gosta de fazer bolo. Você vai fazer bolo, você pega a massa está de certa forma informe. Se você coloca ela numa assadeira retangular, ela vai tomar um aspecto, o bolo vai ficar retangular. Se você coloca numa forma assadeira quadrada, vai ficar um bolo quadrado. Se você colocar numa assadeira redonda, o bolo vai ficar redondo. O que Paulo está querendo dizer é que o culto racional não pode, de maneira alguma, permitir que o adorador, o cultuador a Deus, tome a forma desse mundo. Por quê? Esse mundo, como o próprio Jesus já tinha dito, jaz no maligno. É um mundo totalmente corrompido, sistema de valores totalmente diferenciado dos padrões estabelecidos por Deus, tanto na criação do mundo quanto na sua palavra. Hoje nós estamos vivendo períodos em que as igrejas, em vez de influenciar o mundo, têm se deixado influenciar pelo mundo. Jesus já tinha dito para os seus discípulos no início do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 12 a 14. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Veja que nem o sal nem a luz se deixam contaminar. Eles são referenciais, eles fazem a diferença. A luz resplandece nas trevas e o sal, ele dá sabor a todo lugar onde ele é colocado. E a igreja precisa desesperadamente, insistentemente nesses últimos séculos, ser sal da terra e luz do mundo. Não se deixar amoldar pelo mundo. Hoje, alguns pastores, infelizmente, com a desculpa de a igreja crescer, de ter um sucesso que é medido
pelo número de membros, acaba trazendo para a igreja muitas coisas que são parte do mundo. Nós temos visto por aí igrejas que não têm nenhuma característica da igreja do Novo Testamento, de Atos, a igreja das epístolas, a igreja dos séculos que foram se desenvolvendo e crescendo na própria história da igreja. Pastores, em nome de evangelizar o mundo, na realidade têm mundanizado a igreja. Em vez da igreja entrar no mundo e fazer diferença, tem deixado o mundo entrar na igreja e fazer diferença. E a igreja tem perdido as suas características. Então, o verdadeiro adorador que quer apresentar a Deus um culto racional, ele não pode de maneira nenhuma deixar que a sua mente seja amoldada, seja influenciada por esse sistema do mundo. Infelizmente, a gente tem visto isso. Isso significa que aquilo que nós temos trazido para dentro da igreja, a gente precisa repensar. Eu fico pensando em alguns pseudos ministérios que tem hoje nas igrejas, né? Antigamente nós não víamos isso, e eu não quero ser aqui também retrógrada e ser taxativo de que isso não tem valor. Tem, mas até que ponto tem valor isso? A gente vê pessoas defendendo veementemente essas práticas, colocando como práticas bíblicas, sem examinar realmente o contexto do texto que eles defendem e se apoiam, né? Então, veja, por exemplo, o ministério de dança da igreja. Até que ponto isso é válido? Até que ponto o ministério de dança é usado realmente para adorar, louvar ao Senhor? Não estou dizendo que eu sou contra, tá, gente? Presta atenção. Nós temos que ter cautela, né? Porque o que eu vejo nisso, muitas vezes, é um excesso de vaidade, é um excesso de estrelismo. Pessoas fazem realmente para aparecer e não para realmente adorar o Senhor, né? Eu vou contar aqui uma história verídica que retrata bem um pouco o que é isso. Uma certa senhora, antes de começar o culto, chegou para o pastor, uma irmãzinha, né? Falou: pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. O senhor me permite, me dê a oportunidade no culto para eu cantar um hino para Jesus? E o pastor falou: tudo bem, irmã. Só que durante o culto, né, muita programação, o pastor acabou esquecendo. No final do culto, a irmã, furiosa, parecendo um dragão cuspindo fogo, foi lá, brava com o pastor: pastor, o senhor esqueceu de me dar a oportunidade para cantar um hino para Jesus. Ele: perdão, irmã, esqueci mesmo, mas canta. Ela: mas agora o povo já foi embora. Ele falou: irmã, o hino não era para Jesus? Jesus está presente, canta que ele vai ouvir. Se o hino era para Jesus, pode cantar que ele vai receber. Então isso nos faz refletir. Até que ponto o que nós estamos oferecendo como racionalidade, como culto racional, é realmente de maneira vertical, é para Jesus, é para o Senhor, é para Deus? Ou será que é para o espetáculo público? Muitas coisas nós temos trazido para a igreja, rotulados de evangelho contextualizado e que às vezes não são realmente para Deus. Mais uma vez, né? Não quero que assim ser bombardeado dizendo que eu sou contra o ministério de dança. Eu citei isso, mas tem outras coisas na igreja também, né? A gente vê lá ministério de capoeira, essas coisas. Gente, mais uma vez, nada contra. Mas eu quero dizer que até que ponto isso é válido, até que ponto isso vai edificar a sua igreja, até que ponto isso vai adorar ao Senhor. É isso que eu quero dizer, é culto racional. Eu tenho que entender na minha mente o que isso vai glorificar o nome do Senhor e edificar vidas. Às vezes isso é só um entretenimento e às vezes até tira o foco da mensagem principal, daquilo que Deus quer falar. O diabo é especialista nisso. Então, cuidado. Então, o culto racional também tem em si essa preocupação em não se conformar com esse sistema mundano. Tá certo? Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu peço que esse devocional, ao chegar aí aos ouvidos dos teus servos, faça realmente diferença na mente, no coração, em todo o seu intelecto, que eles não entendam mal o que eu falei, mas eu creio que é uma palavra tua de alerta, de desafio para cada um de nós analisar as nossas ações,
que são oferecidas a Ti. Deus, nos ajuda a filtrar aquilo que realmente é um culto racional ou aquilo que é um culto promocional. Nos ajuda, como os Teus servos, como líderes, não permitir que o mundo entre dentro das nossas igrejas, mas sim que as nossas igrejas entrem dentro do mundo e faça a diferença. Mais uma vez, eu peço que o Senhor entre com providência nos lares dos Teus servos que estão ouvindo, levando cura, levando refrigério, levando conforto, levando a Tua provisão e a Tua providência, Pai. Supre a necessidade de cada um e mais uma vez pedimos por esse momento difícil que estamos vivendo dessa pandemia, Pai. Dá um basta nisso e que a Tua igreja volte a respirar bons tempos e experimente o verdadeiro avivamento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, acesse o link, dê um like, inscreva-se, compartilhe aí com seus amigos e peça para que eles façam a mesma coisa, né? Acesse o link, dê um like e compartilhe com seus outros amigos. Que Deus te abençoe grandemente.